Simone, oi. Olá, pessoal. Podemos começar, Marco? Tudo certinho, já está até gravando. Então tá, vamos começar então. Boa noite. Vamos. Boa noite. Boa noite a todos. Namastê. Vou botar aqui a apresentação. Não entrou, né? Entrou, Simone? Não, né? Marco, entrou, está aparecendo que você está compartilhando a tela, mas não apareceu a apresentação em si. Tentar botar de novo. Ó, está começando a aparecer. Agora você tem que clicar na apresentação. Clica na apresentação. Está aparecendo a sua tela, só não está aparecendo a apresentação. Está aparecendo agora? Não. Não, agora saiu. Estava aparecendo, mas saiu. Ué. Começou a aparecer, Marco, mas aí não foi para a apresentação, ficou na sua tela. Ó, agora tá. Marco está apresentando. Agora você precisa colocar a apresentação em si. Está aparecendo. Isso, pronto, agora tá. Agora está certinho. Está aparecendo, certinho. Ok. Namastê a todos, boa noite. Namastê. Hoje, nossa aula 14, nós vamos falar sobre tratamento energético do próximo. Bom, o que a gente vai verificar nesse encontro? Essa aula vai consolidar todos os ensinamentos. Quando eu digo todos, eu estou falando todos mesmo. Então, vai ser necessário, principalmente nesse período de recesso que nós vamos ter em julho, que você faça a revisão, que você estude novamente, para que você possa entender, né? E se porventura você tiver qualquer dúvida, mesmo que nós estejamos fora do ar, né, durante um mês, o mês de julho, você pergunta pelo WhatsApp, tá certo? Então, é como se nós estivéssemos alcançando o ápice do conteúdo. O que a gente viu até agora? Relembrando, o comprometimento, né, de todos os participantes do curso, né, com você mesmo, com a egrégora do curso, com seu mentor, a necessidade de disciplina do roteiro que nós sugerimos, como a mente funciona, o aglomerado psíquico, a importância de saber se comunicar e se relacionar, os princípios herméticos, quais são os defeitos e os vícios morais que devem ser despolarizados, anatomia e fisiologia do corpo sutil, os chakras, né, suas funções, como é que você limpa, energiza, alinha, faz a proteção, né? A criação dos elementais artificiais e parasitoses, técnicas de autodefesa psíquica e como promover a sua autocura. Então, até agora, nas 13 aulas passadas, eu te diria que todas elas são necessárias num processo cumulativo para que você possa bem entender e praticar sem medo o conhecimento que nós vamos travar hoje. Estudando e entendendo, né, esses tópicos aí das aulas anteriores, com certeza você deve consolidar com fé e agir. Então, não basta você ter a informação, você tem que transformar a informação em conhecimento. E, para isso, você precisa da ação. E mesmo que você esteja com medo, puxa, Marco, eu ainda estou com um pouco de medo de oportunizar a cura de alguém, né? Não tenha medo, porque se você fizer qualquer coisa errada, a espiritualidade vai te corrigir, tá certo? Então vamos começar. Eu começo chamando a atenção para esse livrinho da Barbara Ann Brennan, que é um livro fantástico. Ela fala sobre a jornada da cura pessoal, mas também fala da cura do próximo, e principalmente
com uma metodologia muito, mas muito lúcida. A Barbara Ann Brenner, ela também é autora do Mãos de Luz, que é outro livro clássico para todo mundo que trabalha com cura, e ela nos dá a seguinte informação: o dom da cura faz parte de todas as pessoas. Não se trata de um dom conferido apenas a uns poucos. Ele é um direito natural, tanto seu quanto meu. Todas as pessoas podem ser curadas e todas podem aprender a curar. Qualquer um pode proporcionar cura para si e para os outros. Resumindo o que ela está falando aqui, ela está dizendo que o trabalho de curar é dharma. Lembra? Tem o karma, em sânscrito, né, que significa a lei de causa e efeito, e tem o dharma, que é o dever. Dharma é dever, ou seja, a cura do próximo é dever de todos os seres humanos, como a gente vai poder acompanhar no transcorrer dessa aula, ok? Trabalhar com cura de forma séria e consciente necessita de alguns conhecimentos que serão utilizados na prática, dos quais você deve estar ambientado com esses conceitos. Conceitos da física, para entender como é que a energia flui. Conceitos herméticos, né, que são os 7 princípios herméticos, que a gente também estudou. Identificar a localização dos órgãos e glândulas e demais sistemas do corpo. Por isso, nós disponibilizamos, junto com esse material complementar da aula 14, um material complementar que é a anatomia do corpo humano. Porque quando você for tratar alguém, por exemplo, com um problema no baço, você tem que saber onde está o baço. É nos pulmões. Você tem que ter a ideoplastia, olhando para a pessoa, saber onde estão os pulmões, os rins. Então, tudo isso faz parte. Por isso que é interessante você ter acesso a esse material complementar, que é a anatomia humana, para que você possa discriminar órgão a órgão e os sistemas também. Criar as respectivas ideoplastias, né? Vocês devem lembrar, na aula 9, se não me engano, nós entregamos 2 materiais sobre como treinar ideoplastia, inclusive de cores, né? Então, você vai ter que resgatar esse conhecimento. Conhecer a anatomia e a fisiologia do corpo sutil, que foram a aula 6 e a aula 7, e bem como as características do chakra, que foi a aula 8 e a aula 9. Enfim, todo o conteúdo que já foi passado até agora, acrescido da sua intuição, isso é fundamental, e de seus processos mediúnicos de inspiração, ok? Trabalhar com cura é uma forma simplória de falar e entender que trabalhamos na prevenção e no tratamento energético, entendendo que os resultados do nosso trabalho nunca irão alterar a lei kármica vivida pelo paciente. Ou seja, nós não temos a capacidade de alterar o karma de ninguém. Nem Jesus fazia isso. Quando Jesus curava alguém, aquela pessoa que estava sendo curada por Jesus já estava ou no processo de finalização do seu karma, ou ela era voluntária para dar testemunho. A Joana de Ângeles é que nos passa essa informação com muita propriedade. Logo, não está em nossas mãos a cura, pois, no fundo, tudo só acontece pela vontade do Pai. Nos casos em que tratamos o paciente e o quadro clínico não se altera visivelmente, acredite, você está oportunizando a purga de campo mental, necessária para mais à frente acontecer a cura. Então, por muitas vezes, quem está trabalhando com cura fica um pouco frustrado porque ele faz o trabalho e não consegue ver visualmente, né, ou visivelmente, ali a termos, né, de constatação na hora, né, ou algumas horas depois, ou dias, que houve realmente um sinal de melhora. Mas pode ter certeza que você tirou do campo mental, que vai até o corpo espiritual, do corpo espiritual ao duplo etéreo, chegando ao corpo físico, você tirou, né, as mazelas daquele instante, ou seja, você deu espaço, caso haja mais purga, para entrar uma nova
quantidade de purga, vamos colocar assim, tá certo? Então, não está nas nossas mãos curar. Quem cura é o Pai, conforme o merecimento da pessoa, ok? Então, que isso fique bem claro para todos nós. Mas quando há merecimento, e é da vontade do Pai, é necessário haver trabalhadores para se doar em amor e com conhecimento para cooperar com a espiritualidade amorosa que trará os fluidos benéficos e regeneradores para a cura do paciente. Lembremos-nos que ego não cura ego. Então, olha esse parágrafo que diz que é necessário haver trabalhadores, por quê? Por muitas vezes, a lesão de um duplo etéreo ou a lesão do corpo espiritual necessita do ectoplasma do médium. Por isso que o médium tem que estar preparado. Por isso que o trabalho é de parceria. Tá certo? Entendido isso que foi escrito aqui e está sendo apresentado a vocês, vamos começar a falar da aula de hoje. E aí eu volto, né, na mesma autora, Barbara Ann Brennan, agora no livro Mãos de Luz, que é um guia para a cura através do campo da energia humana. Vejamos o que ela fala para nós na quinta parte do livro. O quinto capítulo é chamado Cura Espiritual. O primeiro pré-requisito para qualquer curador é o cuidado consigo mesmo. Se você faz curas e não se cuida, provavelmente ficará doente. Ficará doente mais depressa do que em qualquer outra situação. Por quê? Existe uma lei de correspondência, existe uma lei de integração entre você e o ambiente. E existe uma lei que, na realidade, mostra que nós atraímos e repulsamos energias o tempo todo. Então, se você lida com pacientes que estão contaminados, e se você não toma as devidas precauções, não só antes, mas principalmente depois, você acaba se contaminando. Então, o que a Barbara Ann Brennan vem falando aqui é exatamente isso, para você tomar cuidado antes, durante e após o tratamento das pessoas. Ok? Por isso é que, por muitas vezes, quando você encerra o trabalho, você corta o elo, né? Você vai na altura do seu plexo solar, imaginando como se fosse uma faca, e corta o elo, né, para tirar a relação que existia de conectividade entre você e o paciente. Na cura, você não gera a energia que transmite, porque a energia vem de Deus. O fluido vital, né, vem do orbe onde nós estamos inseridos. Mas precisa primeiro elevar sua frequência para a frequência de que o paciente necessita, a fim de carrear a energia do campo de energia universal. Dá-se a isso o nome de indução harmônica, que demanda grande quantidade de energia e focalização. Enquanto a sua voltagem, preste atenção nisso, enquanto a sua voltagem de energia for mais alta que a do paciente, você transmitirá energia para ele. A corrente flui sempre da voltagem mais alta para a voltagem mais baixa. É por isso que você tem que estar equilibrado para fazer o trabalho de cura. Você tem que estar preparado. Ok? Vamos ver alguns pressupostos como fortalecer a sua fé e que devem ser compreendidos e praticados com as forças da fibra do seu coração. Primeira coisa, para poder, é preciso crer que se pode. Você tem que acreditar em você. Agindo sem orgulho e sem nenhum tipo de interesse de recompensa do ego. Então, isente-se de gratidão, isente-se de vaidade. Puxa, eu estou curando, a gente não cura nada. Quem cura é o Pai. Nós somos apenas mediadores desse processo, né? Por muitas vezes fornecendo ectoplasma, ou outras vezes apenas canalizando os fluidos benéficos que a espiritualidade maior traz. Agir por amor e pelo amor, entendendo que se for da vontade do Pai, o que se acredita e se acreditar ser merecedor e se pede, acontece. Então, é fundamental essa conexão entre você e o paciente e que ele tenha, sim, uma fé de que o trabalho que será feito vai ser benéfico a ele. Você vai ver isso mais à frente, né, nas próprias palavras de Jesus. Imaginar é ver, falar é crer. Ao tratar o próximo, objetivando cura, crie ideoplastias comandadas por palavras. Nós já falamos sobre o poder da palavra, o poder de uma conjuração, o poder
de uma afirmação. Isso é muito importante, o poder de um decreto. Então, você tem que acreditar que as palavras que saem da sua boca, elas têm efeito sim, e elas vão, por ressonância eletromagnética, impactar diretamente no campo áurico do paciente. Querer bem, querer por longo tempo, querer sempre. Tal é o segredo da força. Isso aqui era mais ou menos como o Hermes Trismegisto falava quando ele tratava qualquer paciente. Eu mais ou menos fiz um apanhado, aí, se não me engano, do livro Corpos Herméticos, do Hermes Trismegisto. O hábito pode refazer a natureza humana. Portanto, treinar e repetir de forma padronizada e sistematizada o conduzirá a um novo automatismo de ser. Discipline seu ego. Então, repara, quando você trabalha de uma forma padronizada e sistematizada, você automaticamente vai criando uma disciplina que se torna parte de você. E se tornando parte de você, você daqui a pouco não vai mais precisar ler. No início você vai estar lendo, você vai pegar um determinado, vamos dizer assim, resumo, como eu fiz aí nesse material, mais à frente vocês vão ver, você vai lá, né, imprimir, vai plastificar, tal, mas de tanto repetir aquilo, de tanto estar disposto a fazer aquilo e fazendo, você vai começar a automatizar isso, aquilo vai participar do seu próprio ser. Isso é uma espécie de disciplina do ego. Quando se achar fraco, lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus. Dentro de você habita o Atman, que é a centelha divina. Você e o Pai sempre estiveram juntos. Acredite nisso. Não é à toa que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o Pai estava nele da mesma forma que ele estava no Pai. E o que veio fazer aqui nesse planeta? O que nós viemos fazer aqui? É aprender a amar. É a principal coisa, né, que a gente veio fazer aqui, e se aperfeiçoar. Esse é o grande mote de qualquer encarnado. Portanto, haja que o Pai age em você. Só o amor é capaz de produzir a interação das 5 forças, a gente já falou. O amor não é somente um sentimento. Ele é a maior e mais poderosa energia que se conhece no cosmos. Ele consegue integrar e interagir com a força eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e a própria força de sincronicidade. Então, todo o trabalho que você faz sempre vai ter que vincular o chakra da coroa ao chakra cardíaco, para que você possa bem trabalhar. Então, essas são algumas dicas que a gente acha muito importante e, na realidade, funcionam como axiomas para fortalecer o teu trabalho. Vamos ver o que Kardec fala. Na minha opinião, aqui nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se a melhor definição de fé. Eu nunca vi nada. Olha que, principalmente estudando agora teologia, a gente estuda a Torá, a gente estuda o Bhagavad Gita, a gente estuda o Shintoísmo, a gente estuda várias outras religiões, mas eu nunca vi em nenhuma outra doutrina uma definição de fé tão precisa e tão lúcida quanto essa de Kardec no capítulo 19. Olha o que ele fala aqui. Primeira coisa, ele diferencia a fé humana, ou seja, a fé no ser humano, e a fé divina, a fé nas divindades, né? Um espírito de luz, tipo o Dr. Bezerra, deixa de ser uma divindade. Né? No homem, olha a explicação, no item 12. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen, no seu íntimo. Ou seja, quando eu tenho consciência da minha potencialidade, eu começo a colocar para fora realmente a fé. Lembrando que fé, uma palavra que no português é substantivo, se eu recuar um pouco no latim, ela também é substantivo, é fit, mas se eu recuar um pouco mais atrás, no grego, lepzote é verbo, e se é verbo, precisa de ação. Então, qual é a ação
que a gente faz na fé quando a gente trabalha com cura? É a criação da ideoplastia. É imaginar, criar a imagem mental do que você está fazendo vai ter resultado, já está tendo resultado. E aí você agradece. A princípio, né, esse teu germe potente está em estado latente. Porém, lhe cumpre fazer desabrochar, crescer pela ação da sua vontade. Vontade no plexo solar. Então, nós temos uma capacidade imensa, monstruosa. Não foi à toa que o Mestre Jesus nos disse: tudo que faço podereis fazer e muito mais. Então, esse conceito, só esse parágrafo aqui, já estaria maravilhoso para entender o que é a fé humana. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. A fé é chefe de todas as religiões. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Nesse momento aqui, Kardec se refere à fé das pessoas que foram curadas por Jesus. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. A gente faz essa indagação, né, Kardec, através dos espíritos, faz essa indagação e vem a resposta. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. O homem de bem aure sua fé, a força necessária e ainda, aí se operam milagres de caridade e de devotamento e de abnegação. Então, repara, o tempo todo Kardec e os espíritos deixaram claro a Kardec nessa capacidade de realização que o homem tem através da fé. O magnetismo é uma das maiores provas de poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Milagres a gente sabe que não existe, né? A gente, quando estuda a Gênese, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso. Milagre no latim é mirares, significa admirável. O que é algo admirável, que muita gente chama de milagre? É quando existe um fenômeno e você não compreende as leis que regem esse fenômeno. Porém, quando você estuda a ciência esotérica, a ciência espiritualista, você começa a compreender essas leis e começa a verificar que, na realidade, não existe milagre, não existe algo que seja fora das leis de Deus, né? Ah, mas o milagre só é operado por Deus? Não, Deus já criou leis totalmente perfeitas, ele não precisa mais interferir em nada. As leis que ele criou, né, como um ser perfeito, são perfeitas. Então, nós vivemos sob a égide dessas leis. Repito, isso aqui são palavras da espiritualidade a Kardec. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que tem entre si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. O espírito que dá essa mensagem não quis se identificar. Se identificou como espírito protetor, né, em Paris, em 1863. Leia 10 vezes essa explicação de fé. Veja as entrelinhas. Preste atenção no poder dessas informações. Porque nós, seres humanos encarnados, todos nós, carecemos de fé. Nós temos que treinar melhor a nossa fé para que a gente possa realizar as coisas. A gente citou na aula passada esse livro, né, do estudo
lá de Salvador, que é o Núcleo de Estudos Psicológicos de Joana de Ângeles, e nesse livro tem uma informação bastante interessante que é propícia a essa aula, que está na relação da vontade e do querer, que são forças impulsionadoras de cura. A participação efetiva daquele que busca a cura. Isso é fundamental. Como a gente viu lá nas palavras da espiritualidade, do espírito protetor, Joana aqui está reafirmando isso. Querer e crer são dois requisitos fundamentais para o processo de cura de quem busca a cura. Então, quem é que vai passar isso para a pessoa que vai ser submetida à cura? Você. Você que vai estar curando. Então, é fundamental o diálogo para que desperte a consciência da pessoa que ela é protagonista do processo de cura dela. Esse mesmo livro, né, tem uma afirmação do Dr. Bernie Siegel, que diz o seguinte: a pesquisa científica de outros médicos e minha própria experiência clínica diária convenceram-me de que o estado de espírito altera o estado físico, agindo por meio do sistema nervoso central, do sistema endócrino e do sistema imunológico. Então, repara, nós somos capazes de estimular, por exemplo, através do timo, a T8, que é a CD8, que é, vamos dizer assim, a principal célula, né, a principal mecanismo de defesa imunológica, né, tanto a CD8 quanto a CD4, né, nós somos capazes de estimular. Deixa eu beber um pouco mais de água, ainda estou engasgado. Nesse mesmo sentido, Dr. Deepak Chopra diz uma coisa muito interessante: somos as únicas criaturas da face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelos pensamentos e pelos sentimentos. Então, Deepak Chopra também é outro estudioso nessa área da medicina holística que nos traz essa informação. Quando a gente vai falar, né, sobre o trabalhador, né, dos processos de cura, a gente deve proceder da seguinte maneira: descobrir-lhes o inconsciente e seus arquivos, as suas sombras. Ou seja, fica claro que Jesus, quando trabalhava com os, vamos dizer assim, doentes, ele não buscava julgar, ele não transferia a doença dele, como era comum na época, né, na Judéia, em Israel, de uma forma geral, transferir a doença para os seus familiares, dizendo que os familiares é que pecaram, e ele era produto daquilo. Jesus não falava nada disso. Ele não acusava absolutamente a pessoa de nada, ele não julgava de nada, não dizia que era hereditário, não dizia que foi por falta de carência nutricional, são fatores socioeconômicos. Ele simplesmente tratava com amor as pessoas. Ele amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes que normalmente nós abandonamos. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo dos seres humanos. Então, Jesus é o maior exemplo que nós temos de como proceder no trabalho de cura. Se você puder ter um diagnóstico, saber a origem da doença, ótimo. Mas não manifeste nenhum tipo de julgamento ou queira dar uma de médico projetando qualquer coisa, né? Haja exatamente como Jesus. Escute, veja qual é a reclamação do doente. Se puder, tenha acesso, né, ao quadro que levou ele à doença, mas simplesmente trate-o com amor, independendo do que gerou essa doença. E, posteriormente, aconselho a não repetir o que o levou a ficar doente, como Jesus fazia. Nós vamos falar dos princípios de cura. Eu não vou entrar em todos os detalhes, esse material é muito rico. Eu, por ser um curador prânico, ter formação completa em Pranic Healing, eu acredito, né, que, dentro da minha visão, a forma apresentada pelo mestre Choa Kok Sui é uma das melhores formas. Ele é um pouco similar, não igual, mas um pouco similar
ao que a gente vê no Reiki, tá? Mas eu acredito que a cura prânica ela traz mais subsídios explicativos, tá? Então, eu coloco para vocês aí o livro de referência, né? E, em cima desse livro, a gente fez algumas complementações pessoais. E eu acrescentei, fiz uma espécie de mescla com outras informações de livros de passe, pegar outra água, e sobre livros de medicina da alma, tá certo? Então, não é só a informação do Pranic Healing, tá? A gente está juntando outras coisas para que vocês possam ter mais lucidez. Eu acho que eu engoli ar. Por isso que eu estou com essa dificuldade tossindo toda hora. Vamos ver. Bom, mediunidade no século XX não se entende mais o médium como cavalo, canal ou instrumento, né? Essa afirmação é corroborada quando verificamos que os espíritos nos vêm orientando que devemos entender a necessidade de parceria, como diria Dona Maria Modesto Cravo, né? Ela que trouxe pela primeira vez, sob a pena do Vanderlei Oliveira, essa possibilidade de entender que mediunidade no século XXI, tá? E aqui botei no século XX, mas principalmente no século XXI, que a partir dos, né, principalmente das 2 últimas décadas do século XX, a mediunidade de parceria já estava presente e necessária. Mas no século XXI ela se enalteceu. É fundamental. O que significa ser parceiro da espiritualidade? É estar preparado. Significa, né, que você tem que fazer a tua parte. Você tem que ser responsável, tem que ser consciente, se preparar, buscar informação. Não foi à toa que o Mestre Jesus dizia: amai-vos e instruí-vos. Não é isso? Os médios devem despertar as suas consciências para que a base da parceria é a sua reforma íntima. Não adianta você querer fazer trabalho de cura em alguém se você mesmo não está se curando. Lembra lá o que foi falado pela Barbara Ann Brain no livro, no primeiro livro que a gente apresentou dela? Que precisa estar apto a se curar para poder curar o próximo, tornando-se melhor pessoa e, consequentemente, melhor médium. Entendido isso, faz-se necessário adquirir cada vez mais instruções sobre processos mediúnicos e como funciona o nosso perispírito, a fim de produzir conhecimentos para o seu trabalho. Esse é o motivo da orientação do espírito verdade. Muita gente pensa que é o espírito de verdade. Não, é o espírito verdade. Se você for no original em francês, não tem espírito de verdade, é espírito verdade, tá? Que muitos de nós, né, acreditamos ser o próprio Jesus. Amai-vos e instruí-vos. Esta é a orientação do espírito verdade. Então, amai-vos, maior força do universo. Instruí-vos, ou seja, adquire informação para transformar em conhecimento. A instrução é o início do processo educacional. Então, isso é fundamental, isso foi dito pelo Espírito Verdade. Esse material traz essas informações necessárias para que, com o tratamento espiritual, você possa, sim, potencializar esse seu trabalho de amor, que é trazido, né, através de fluidos pela espiritualidade maior. E aí a gente vai apresentar os 14 princípios de cura. Eu preciso que vocês leiam isso com bastante cuidado, porque cada princípio desse, eu vou apresentar de uma forma bem objetiva, na síntese, em um único quadro, mas depois vocês leiam com cuidado. Eu vou passar direto aqui, só fazendo pequenos comentários, mas depois isso é fundamental vocês lerem, né? Primeiro, o princípio da força vital. A gente sabe, né, que a força vital está aí no universo, né? Muita gente chama de prana, energia ki, chi, ruá, mana, cada um chama do que quiser, né, de acordo com a sua cultura. Nossas células e nossas interações entre partículas consomem e desgastam esse fluido vital para manter a vida. Ou seja, é o fluido vital que nos dá vida. Então, esse é o primeiro princípio. Entender que existe uma força que nos dá vida. E essa força vem exatamente do cosmos. Ela vem, como diria Dr. Bezerra de Menezes, do hálito de Deus.
princípio da difusão, ou seja, nós estamos interagindo o tempo todo com esse fluido vital. De forma consciente, o trabalhador pode drenar essa força vital do ambiente e passá-la ao paciente sem produzir o seu próprio desgaste. Então, esse é o princípio da difusão. Princípio da energia doente. O que é a energia doente? É a energia suja, mal qualificada. Tá? Ela é identificada com matéria bioplasmática doente, que, segundo a Marlene Nobre, nesse livrinho aqui, O Passe como Cura Magnético, nos traz duas formas de entender ela. A primeira, quando ela, vamos dizer assim, altera as moléculas orgânicas, né, do perispírito e, posteriormente, do corpo físico, que é necessário você reparar. E a outra forma é quando ela é tão suja que não tem como reparar. Você tem que expulsar, tem que botar para fora aquela energia e substituir por uma energia sã. Esses dois fatos requerem um fluido curador. Qualidades diferentes, né, para cada uma. No primeiro, aplica-se um fluido mais suave, rico em princípios reparadores, que é o caso do violeta elétrico. Marco, o que é o violeta elétrico? O violeta é como se você jogasse uma luz nele. Ele fica brilhante, muito brilhante. Ele tem um padrão vibracional muito alto e ele é reparador. Tá certo? Ele altera, por exemplo, a qualidade, ele repõe, né, vamos dizer assim, num orbital dos elétrons, né, ali às vezes começam a querer fugir, porque a doença é a fuga dos elétrons, ele traz um reparo ali, ele torna possível o equilíbrio. E nesse segundo caso, quando você tem que substituir, porque é uma energia ruim, primeiro você tira para depois botar a nova energia, você pode usar um fluido, né, que vai oportunizar essa expulsão, que é o caso do verde, um verde esbranquiçado. Né? Lembrando que cor não existe, né? Cor é uma forma que a mente interpreta um padrão vibracional. Bom, então fica a dica aqui, né, de Joana de Ângeles, lembrando que toda vez que você for trabalhar num processo de cura, a primeira coisa a fazer, depois de se preparar tal, é fazer a limpeza energética das linhas gravitacionais. Então, a gente já viu isso, né, em aulas passadas. Você começa na linha central, que na realidade tem o Sushumna, e depois, em pares, né? Linha 1 é a central, depois linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Como está aqui, ó. Você pode limpar, inclusive, com as duas mãos, sempre para baixo. Tem um fato interessante, né? Quando você limpa, por exemplo, você usa a própria cor verde. E quando é caso de psicoterapia, pessoas que têm problemas por exemplo, baixa autoestima, né, e coisas que estão ligadas à mente, você pode limpar com violeta elétrico. Tá? E fica a dica aqui, né, se não me engano está no próximo slide, mas eu já vou antecipar, às vezes na casa espírita, eles fazem a limpeza, que eles chamam de passe dispersivo, para o lado. Isso é um equívoco. Poxa, Marco, você está querendo dizer, então, que tem livro espírita que está errado? Estou dizendo exatamente isso. Por que eu estou falando isso? Quando você trabalha de cima para baixo, eu já fui testemunha disso, a espiritualidade coloca no solo, por exemplo, num salão, onde vai haver uma palestra pública, né, e naquele mesmo salão tem passe, ele coloca uma espécie de tapete que, na realidade, recolhe todos os fluidos que são retirados pelos médios de cada pessoa que está ali sentadinha na audiência ali para assistir a palestra. Né? Então, quando você joga para o lado, o que está acontecendo? Além de sujar as linhas gravitacionais, está fazendo um trabalho porco, né? Está tirando do centro para jogar para o lado. Lembra que tem outra pessoa aqui do teu lado. Você está tirando a sujeira de um e jogando no outro. Então, isso é um absurdo. Né? E eu já fui testemunha e verifiquei isso através de evidência. A espiritualidade coloca uma tela fluídica para que, quando o médium faz o passe dispersivo para o lado, para que aquela sujeira que ele está tirando das linhas gravitacionais do paciente que ele está atendendo
Não suje o que está ao lado. Por isso, eu deixo bem claro aqui. Poxa, Marco, mas eu li isso num livro espírita. Está errado. Principalmente num salão onde tem pessoas uma ao lado da outra. O passe dispersivo, o passe que limpa, é sempre para baixo, porque a espiritualidade já colocou uma espécie de um tapete eletromagnético que puxa essa densidade e, posteriormente, isso é recolhido. Então, fica a dica aí para vocês, para evitarem fazer coisas que, na realidade, não são legais para o trabalho de quem está sendo tratado. Kardec resume isso que a gente falou, né, nessa revista espírita, em 1868, dizendo o seguinte: quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua e fluido, de qualidade especial. Quando se trata da expulsão de um mal fluido, ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Kardec está corroborando o que Joana falou na alteração, sendo que uma eu vou tirar completamente, que é o segundo caso, aquele mal, né, aqueles fluidos ruins, e o primeiro caso, que é a reparação. Eu simplesmente vou trazer o equilíbrio. Quando a gente fala trazer o equilíbrio, é tornar os elétrons harmoniosos no orbital dos átomos que compõem a célula. Tá certo? Então, Kardec, deixa isso claro na Revista Espírita, ele corrobora, né, o que Joana falou, ou melhor, Joana corroborou o que Kardec já tinha dito em 1868. Outro princípio é o princípio da transmissibilidade, tá? Onde, na realidade, existe uma relação entre você e o paciente, tá? Você transmite isso, a gente já viu isso. Eu vou ter que acelerar por causa do horário, tá? Eu preciso chegar num slide aí que faz a síntese de tudo. É importante ressaltar que durante esse processo de transmissão, a canalização energética se mistura com a energia produzida pela mente e o coração, ou seja, você tem que estar com a mente completamente sã quando tratar alguém. Você não pode estar pensando no seu problema de casa. Por quê? Porque aquilo se mistura tudo, né? E, principalmente, se o paciente precisar do seu ectoplasma, ele vai estar contaminado. Aí vai fazer o que os espíritos, por muitas vezes, fazem, que é bloquear o fluido que o médium está dando durante um passe, por exemplo, e pegar o fluido da plateia para que possa tratar alguém. Então, se você não está preparado psiquicamente e fisicamente, se você não está bem, não deu o passe, não trabalhe com cura, ok? Vale lembrar, né, que esse princípio de transmissão, ele é de pessoas para objeto, ambiente, plantas, animais, de objetos para objetos, ambientes, pessoas, plantas e animais, e de ambientes para objetos, pessoas, ou seja, a transmissão é o tempo todo, nós interagimos com o meio ambiente. Isso explica a parasitose e contaminações, né? Motivos pelo qual Jesus nos alertou, orai e vigiai. O princípio da contaminação se faz necessário planejarmos e agirmos com o processo de limpeza e asepsia, não só do paciente, mas você mesmo. Então, é comum, às vezes, você ver num trabalho, na cura prânica a gente faz isso. Você tem um vasilhame com água e sal grosso. Porque a água, pelo próprio hidrogênio, ela faz a atração das partículas densas e o sal grosso desintegra. Por isso que você vê as pessoas, né, um médico, por exemplo, ele tem sempre que lavar as mãos. É uma asepsia. Então, da mesma forma, né, você pode também produzir essa, vamos dizer, harmonização do ambiente através de sons, músicas, né, harmônica, fumaça emitida por incenso, defumadores e por aí vai. Então, esse princípio da contaminação precisa exatamente não só da limpeza, mas do preparo da asepsia para que você possa trabalhar num ambiente bacana, ok? O curador deve se valer dos processos psíquicos e físicos de sua respiração para evitar se contaminar. Ou seja, é muito importante você fazer aquela respiração que a gente fala, né, que é 3 ou 4 estágios. Você inspira profundamente, prende, né, o pouco ar, ou seja, a retenção de pulmão cheio, solta o ar completamente e faz retenção de pulmão vazio. Partindo do princípio que a retenção é um estágio, né, então você tem retenção de pulmão cheio e retenção de pulmão vazio. Então, na realidade, inspirou, reteve. Expirou, reteve. Então, quando você respira dessa maneira, você automaticamente vai estar se higienizando. Marco,
Quando eu estou num salão, por exemplo, dando passe, eu preciso, por exemplo, cortar elo? Não, porque a própria respiração e a própria espiritualidade já faz esse tipo de trabalho para você. Mas é importante você saber que existe um contato, ou seja, toda vez que você vai trabalhar com alguém, o contato do seu plexo solar com o plexo solar da pessoa, através do seu campo áureo, ele vai estar conectado. Então, a expiração, principalmente quando você está liberando a energia ruim, é fundamental para que você possa fazer essa asepsia. O princípio do controle da programação, ou seja, através da sua vontade, da sua intenção mental, você programa. Você programa, por exemplo, um órgão para receber determinada energia. Certo? Então, depois leiam isso com calma, que tem mais detalhes. É fundamental também, aqui eu dou uma informação sobre como é que você trata, por exemplo, quem tem um linfoma de Hodgkin. Né? Eu botei isso aqui porque eu já tratei de 4 ou 5 pacientes que tinham o linfoma de Hodgkin, né? Que é uma doença bastante rara até, mas eu já peguei várias pessoas, né? Se não me engano, foram 4 que tinham isso. Então, você tem que substituir a medula que está já contaminada, ela está de uma cor já meio amarelada, por uma medula sadia e produtiva, que é plásmica e avermelhada. Tá? Então, aqui está um exemplo. Tem outro exemplo aqui, como é que você trabalha, né, com a sua própria pineal, também, que é fundamental você entender. E é fundamental você entender o que o Mestre Jesus falava. Tá certo? Princípio da limpeza e energização, né? Então, a gente não se coloca energia qualificada em cima de energia doente. Para primeiro você começar o tratamento, você tem que tirar a energia ruim para depois colocar a energia boa. Tem um caso aqui, que eu já falei, né? Nas casas espíritas, quando o médium faz isso, né? Ele, na realidade, dificulta o processo de limpeza. Os espíritos têm que inserir telas fluídicas. Aquele exemplo que eu dei no passe dispersivo para o lado, está citado aí. Após a varredura é que você vai iniciar a energização. Pensar sobre esse procedimento e rever sua prática faz parte do nosso entendimento. Isso é mediunidade de parceria. Bom, aqui tem outros exemplos, né, que você pode depois ler com calma. Dependendo do problema do paciente, a energização também poderá ser realizada em órgãos específicos. A gente vai ver isso já já, depois que você energiza todos os chakras, né? Imagina que a pessoa estava reclamando do pâncreas. Você vai especificamente no pâncreas e energiza. Princípio da reação radical, ou seja, repetindo, não se coloca energia qualificada em cima de energia doente. Pode ocorrer uma piora temporária do paciente. O princípio da receptividade, ou seja, ele tem que estar receptivo, com fé, acreditando que vai receber os benefícios. O princípio da estabilização, depois que você energizou, você tem que estabilizar a energia, a gente vai ver, depois você leia com calma. O princípio da liberação, ou seja, o corte de elo, para que se rompa aquela relação que houve entre você e o paciente. O princípio da correspondência, ou seja, tudo que você trata no corpo mental, como é o caso, por exemplo, da apometria, que vai ao corpo espiritual, posteriormente ao duplo etéreo e chega no corpo físico, está tudo correlacionado. Toda doença, como a gente viu na aula passada, começa exatamente no campo mental. Né? E ela vai o quê? Perpassando. Esse é o princípio da correspondência. O princípio da interligação, ou seja, todos nós estamos conectados. O que acontece, a individualidade de cada pessoa, de uma forma direta ou indireta, tem relação energética com tudo que lhe cerca e lhe envolve. Né? Ou seja, tome cuidado com os ambientes que você frequenta, tome cuidado com quem você anda, com as suas amizades. Isso é fundamental. O princípio da nulidade do espaço, ou seja, não existe espaço para o tratamento. Essa é a força de sincronicidade. A quinta força que nós conhecemos no cosmo. Né? Então, quando eu trato uma pessoa que está lá no Japão, imediatamente, quando eu trouxe ela para a minha frente, criei a ideoplastia dela na minha frente e comecei a tratar, imediatamente, quando eu estou tratando, estou criando a ideoplastia ali, ela está lá no Japão recebendo esse benefício. Né? Então, esse é o princípio da nulidade do espaço, não tem relação espacial, né? Intervalo de espaço e tempo. Não existe isso quando a gente faz esse trabalho.
Sempre estar atento à atenção, concentração, intenção e vontade, que a gente chama de assível, né? Somado ao teu conhecimento. E aqui tem uma informação bastante interessante, né, nesse livro do Medicina da Alma, que ele fala que os agentes de cura são capazes de curar 70% das pessoas. Tá? É um médico pós-doutor, né, em medicina e que trabalha com medicina holística. A gente citou citações dele na aula passada no livro Medicina da Alma, né, que é o Dawson, né, o Church e o Shelley. É o Norman Shelley e o Dawson Church. Então, é interessante você repensar sobre isso. Bom, vamos lá à síntese, que para mim é a coisa mais importante dessa aula. Primeira coisa, deixa eu voltar aqui no tópico anterior. Pronto. Produzir o tratamento do próximo. Síntese. Marco, eu posso imprimir, eu acho que você devia imprimir e plastificar essa folha, principalmente no início dos seus tratamentos, não tenha medo de fazer tratamento, você deve estar ali, né, com o seu, vamos dizer assim, seu roteiro. É fundamental você rever os dois materiais complementares da aula 9. Vou mostrar aqui rapidamente para você. Ó. Vou sair daqui. Vou mostrar para você aqui, ó. Treinamento da ideoplastia. Lembra desse material da aula 9? Que tem as cores para você? Então, é fundamental você rever esse material, ok? Outro material necessário também para você ver. Treinamento da ideoplastia. Olha aí, ó. Lembra disso? Lembra disso? Para você ter a localização exata, mentalizar Jesus, né? Mentalizar Maria, mãe de Jesus, né? Irmã Sheila. Então, na realidade, você já tem o material. Tá certo? Então, é fundamental você buscar novamente esses materiais para que você possa relembrar as coisas. Então, primeira coisa, são 7 itens que são, vamos dizer assim, o âmago dessa aula. Primeira coisa, se preparar, né? Ambiente estável, bem equilibrado, botei um incenso, botei um defumador, o que seja, silêncio, respiração, aquele padrão 1, 2, inspirou profundamente, expira no dobro do tempo. Meditação, né? Meditação, ou seja, momento em que você tem de se calar para que Deus fale. Fazer uma prece, pedir. Você pode usar as 7 promessas. Lembra das 7 promessas que a gente viu na aula passada? Olha aqui, ó, do Mago de Estróvulos. Eu tenho, até hoje, se você for ali no um dos meus altares, eu tenho essa folha impressa, né? Porque eu leio sempre, não vou decorar isso aqui, eu leio sempre isso antes, né, de fazer qualquer trabalho de cura. Tá? Isso é muito importante para mim. É como se fosse uma promessa que eu faço à espiritualidade, me comprometendo em servir. E criar a ideoplastia da energia nas suas mãos. Está aqui o exemplo, né? Exatamente aqui, quando você começa a sentir, né? Você parte do princípio que ela está na sua mão, você fecha os olhos e abre os olhos, você começa a sentir a energia, você começa a sentir o volume dela nas suas mãos. Isso é fundamental. Esse é o preparo seu. Segunda coisa, realizar a varredura das 5 linhas gravitacionais. Você pode fazer isso com verde, cintilante, tá? Sempre de cima para baixo, né? Sushuma, depois linha gravitacional 2, 3, 4 e 5. Pode trabalhar com as 2 mãos em paridade. Só a linha 1 é que você trabalha unicamente o Sushuma, imaginando, né, tirando toda a energia mal qualificada, jogando para baixo, ok? Limpar os chakras primordiais. Aqui estão os chakras, né? Lembra da nossa aula, vai lá na aula 9, né, onde nós falamos dos chakras, leia, veja novamente a posição dos chakras, né? Coronário, testa, asna, laríngeo, cardíaco, plexo, umbigo, baço, sexual. Esses são os primordiais que você deve tratar, tá certo? Então tem que limpar todos eles, um por um. Sempre lembrando, giro para a esquerda, tirando. Então você tirou, tá? Marco, eu posso trabalhar quando eu estiver fazendo a limpeza,
uma bacia com água e sal, como trabalha na cura prânica? Sim. Marco, eu não quero trabalhar com isso, não tenho como eu fazer isso. Faça uma fogueira etérea. Tá? Você imagina, né, uma fogueira, faz o giro para a direita, imaginando a fogueira. Ali, depois você, quando terminar, você desfaz. É o fogo etéreo. Né? As salamandras vão estar presentes, queimando essas energias. Né? Então, quando você faz essa limpeza, é fundamental que você escolha um local para depositar essa sujeira que você vai tirar. Né? E depois lave suas mãos, né? Ou desinfecte com álcool 70. Depois, energiza a principal nadi, que é o Sushumna. Depois que você limpou, a pessoa está limpinha, a primeira coisa que você faz é ir lá no Sushumna, imaginar ele, vir percorrendo com a mão, né? Colocando energia. Né? Marco, pode fazer pela frente, pode fazer por trás, tanto faz. Né? Ela está centrada dentro da medula espinhal, ou seja, na coluna vertebral. Depois, energizar os chakras primordiais, que a gente já viu, que a gente limpou. E, se for o caso, né, eu botei aqui essa bolinha em volta, energiza também, por exemplo, se a pessoa reclamou que estava com um pulmão ruim, né, ou estava com uma arritmia cardíaca, o que seja. Então, você vai energizar também o órgão ou o sistema. Poxa, eu estou sentindo que o meu sangue parece que está sujo, né? Dependendo do que a pessoa fale, você, além de energizar todos os chakras, você também vai no órgão, no sistema, para fazer essa energização. Depois, você estabiliza essa energia inserida. Como é que você estabiliza? É como se você pincelasse. Imagina que você, com a mão, fosse um pincel. Em cada chakra, depois que você, né, botou a energia boa, você vai lá e estabiliza a energia. Imagina o azul saindo da garganta, você vai lá e, chakra por chakra, você estabiliza essa energia como se fosse abanando, né? Só que você imaginando o azul saindo das suas mãos e estabilizando. Para quê? Para que essa energia se mantenha ali. E, por último, você escuda o paciente com violeta elétrico ou dourado. Marco, eu esqueci como é que escuda. Vai lá na nossa aula 12, no slide 64 e 65, e relembra como é que você faz o escudamento. Tá? De preferência, faz o escudamento com selo. Quando eu faço o escudamento, por exemplo, eu uso as minhas duas mãos, e eu faço o selo. Eu mantenho uma no chakra da coroa, e a segunda eu percorro, e quando eu termino a primeira volta, eu estalo o dedo. Se não me engano, a primeira vez que eu fiz isso, eu estava incorporado com o caboclo que eu tenho o prazer de trabalhar, que é o Urubatão da Guia. Então, ele faz o giro, né, escudando o paciente, e estala. 1, 2, 3. Que é exatamente, às vezes, como o passista também faz, quando ele faz, né, aquela cobertura. Ele não sabe, mas ele está fazendo um escudamento. Pegue esta folha e imprima. Pegue esta folha, leia cada detalhe. Puxa, eu não lembro como é que é isso. Vá no material e verifique. Esta era a coisa mais importante que a gente tinha para falar nessa aula. Existem outras coisas aqui que são importantes, depois você leia com calma. Tá certo? Falando o que é o violeta elétrico, quais são as cores monocromáticas, né? Como é que elas se relacionam. Aqui o disco de cor, lembrando que se eu pegar esse disco e girar ele rápido, a cor que vai aparecer é o branco. Lembrando que o branco é a cor da junção das 7 outras cores, tá certo? Olha que coisa interessante. Vermelho é uma cor quente. À medida que vai caminhando, ou seja, vai se tornando mais sutil, ela vai ficando mais fria. Por isso é que aquele tratamento que a gente falou na aula passada, que não é da acupuntura, uma aluna nos chamou a atenção, mas ele é real, tá? Ele produz a vasoconstricção energética. E a acupuntura não trabalha com vasoconstricção, ela trabalha com vasodilatação, por exemplo, através do moxa, né? Que esquenta e aumenta o calibre das veias, das artérias, e aumenta o fluxo. Né? No caso do tratamento espiritual, a gente lida com sangue também, mas a gente está muito mais preocupado com a energia que flui através do sangue. Né? E quando ela tem um padrão bem alto, como é o caso do violeta, está falando aqui em vibração de 700 a 900 Hz por segundo.
Quando chega no violeta, está em 1800. Se eu girar isso aqui tudo, vai para mais de 2000, que é o branco. Né? Então, quando você trabalha com uma determinada cor, né, essa cor ela tem som. Nós não ouvimos, mas ela tem. Ela tem uma intensidade de calor, mais quente, menos quente. Então, tudo isso são propriedades. Né? Olha aqui, ó. Cor, som, calor. Se houver merecimento, vai haver a cura. Kardec corrobora isso. Marco, isso que você está falando, Kardec falou também, falou na Gênese. Olha aqui, ó. Tá? Mas com o auxílio do pensamento da vontade. Formam com esses materiais conjuntos que tenham uma aparência, uma forma e uma cor determinada. Mudam suas propriedades como um químico altera. Então, a gente não está inventando coisas, a gente está pautando na física, né, a física que nós conhecemos, na física quântica, e Kardec já falou isso lá no século XIX, na Gênese aí, ó. Prezado participante, os tempos são chegados. Nós já vivemos a hora de fazermos a diferença em nossas próprias vidas e na vida daqueles que nos cercam. Você está convocado. A partir de hoje, você está convocado. Não sou eu que estou te convocando, não. São as egrégoras que trabalham com cura. O planeta precisa de cura. As pessoas precisam de cura. Se não da cura, por falta de merecimento, do tratamento. Então, comece a agir. E se for por merecimento, né, kármico da pessoa, curar as pessoas. Isso é o Dharma seu, meu, de todos os encarnados. Dharma é dever, curar a si mesmo e ao próximo é dever, através de seus pensamentos, atitudes, coração e mãos à obra do Pai. A obra não é sua, não é minha, é do Pai. Nós somos trabalhadores. Acredite, você pode. E é isso que os nossos benfeitores espirituais esperam de nós, sob a égide de nosso Mestre Jesus. Tá certo? Fica ainda os anexos para vocês saberem. São dois materiais bastante interessantes, entendendo o fluxo, né, da energia, como é que ela flui, na ótica da física e a luz também. Primeiro, então, né, a gente vai buscar na Técnicas de Mediunidade, que é um livro fantástico do Pastorino, junto com outros livros, né, Estudando a Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, do Isaac Bentov, A Espreita do Pêndulo Cósmico, ou seja, livros da ciência e livros da espiritualidade. Então, aqui, alguns conceitos que são fundamentais, eu sempre falo sobre isso, às vezes você pode não entender bem, mas o que é uma vibração? O que é uma onda? O que é amplitude? Né? Então, está aqui a definição para você ter melhor. O que é uma onda longa? Né? Então, por exemplo, energias mal qualificadas têm ondas longas. Elas são destruídas rapidamente por ondas ultracurtas, porque tem maior, né, as ondas curtas têm maior alcance e mais força. Então, leia isso com cuidado, leia isso com primor, que está fácil, não está difícil você entender isso. Aqui vem, né, outras informações que tudo no universo vibra. Eu falo da experiência do Tachyon, né, que é uma descoberta coisa de 20, 30 anos atrás, que é uma partícula que pode viajar no tempo, acima da velocidade da luz. Né? A gente sabe que 300 mil km por segundo não é a velocidade, por exemplo, de um pensamento. O pensamento é totalmente disforme, o pensamento sem continuidade, com falta de concentração da pessoa, ele opera acima de 400 mil km por segundo. Ou seja, se a ciência começasse a entender isso, ia destruir, né, muitas fórmulas que foram construídas no universo da física. Bom, temos aí, então, um material bem rico para vocês se divertirem. Olha, mostrando uma coisa muito interessante, quando você começa a melhorar, você puxa a tua egrégora para cima, né? E aí você vai entender uma afirmação de Jesus, que ele falava, né, quem é meu pai, quem é minha mãe, né? Então, meu pai e minha mãe são aqueles que estão comigo, coadunam comigo no conceito de se melhorar. Então, vem as explicações, né? Ondas eletromagnéticas, vamos entender o que é uma onda, o que é um condutor de onda, né? Aqui tem, né, exatamente como é que você vê, né, o ciclo
de uma onda curta, né, qual é o comprimento dela, aqui, né, a luz como energia, mostrando que o espectro visível é um pedacinho só. O que é a cor? O que é a luz? Conceitualmente, na física, né? Eu estou passando 5 minutos, mas vale a pena a gente roubar esses 5 minutos de vocês aí. E aí, como é que a cromoterapia entende as cores? A luz branca, prata, vermelha, laranja, amarela. Né? Como é que é isso, Marco? Como é que a gente, né, pode entender? Isso aqui é só uma excitação para você buscar. Busca na internet, tem coisas lá, né, que são interessantes, né? Saiba trilhar esse caminho de busca de cores. O que são as cores quentes? O que são as cores frias? Corroborando, né, os anexos, né? Como é que os chakras estão associados aos espectros de cor. E aqui, finalizando, né, exatamente o que é uma amplitude, o que é um comprimento de onda. Isso tudo faz parte para você entender muitas coisas que às vezes a gente fala. Bom, só tenho a agradecer e pedir desculpa por ter passado por 5 minutos, mas era muito importante, porque nós encerramos essa fase do curso. Você vai ter até o início de agosto tempo suficiente para treinar. Treine. Treine com a sua esposa, seu irmão, sua mulher, seu marido, seu amigo. Não tenha medo de colocar em prática esses ensinamentos. Se você errar, pode ter certeza que a espiritualidade vai te corrigir. Mas é necessário você agir, porque quando você age, o Pai age em você. Então, é fundamental, é o que eu peço a vocês. Aproveite esse intervalo, isso é proposital, para colocar em prática tudo isso que nós comentamos, principalmente dessas 2 últimas aulas. Para quê? Para que você possa ter mais segurança na sua própria reforma íntima. Depois, quando retornarmos em agosto, voltaremos a falar da reforma íntima. Voltaremos a trazer o foco para a sua melhora, para o contexto da gestão. O que você não gerencia, você não consegue controlar. O que você não administra está fora do teu alcance de modificar. Tá certo? Bom, só tenho a agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora. Obrigada, Marco. Pedir a vocês, do fundo do meu coração, que tenham força de vontade de ler o material, força de vontade de estudar sobre isso, porque isso é Dharma, isso faz parte da responsabilidade e do dever de cada um de vocês. Tá certo? Muito obrigado, namastê. Obrigada, Marco, namastê. Estaremos novamente juntos. Obrigada. Até agosto, gente. Fiquem com Deus. Ótima semana. Beijo. Boa noite. Boa noite. Até agosto. Boa noite. Boa noite a Boa noite. Boa noite a todos.